pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Mães Curiosas. E o tema de hoje é como lidar com a recusa alimentar. Se você já começou a introdução alimentar, você já deve estar passando por algumas situações de recusa. E para quem já passou por esse período e está aí com uma criança de 2 a 5 anos em média, pode estar sofrendo bem mais com essa fase, com alimentos que antes gostavam, agora as crianças já não gostam mais, e é uma fase um pouquinho complicada. Vamos lá? Aproveitem enquanto a gente está começando aqui, já chama outras pessoas para assistir, curte aqui esse vídeo, clica aqui no aviãozinho, convida outras pessoas para participar, encaminha aí para outras famílias, caminha para a sua rede de apoio, né, que vai ser quem vai mais te ajudar aí nesse processo. Se você ainda não começou a introdução alimentar, não vai embora. Assiste essa live, porque você vai aprender ferramentas super importantes para que em todo esse processo você cuide, né, de como a criança vai lidar ali com os alimentos para diminuir as chances dela recusar alimentos lá na frente. Então, bora lá? A nossa convidada de hoje é uma nutricionista que já fez uma live com a gente há um tempinho atrás sobre introdução alimentar. É a Marília. Vai ser um prazer enorme tê-la aqui com a gente novamente para falar sobre esse assunto. Você pode mandar a sua dúvida, faz aqui o comentário, escreve aí uma pergunta se você tiver. Se você está tendo dificuldade, quiser escrever um pouquinho aí da sua história, o que você está passando aí na sua casa, que de repente a gente consiga te ajudar aqui na live, vai ser um prazer te auxiliar aí nesse processo, tá bom? Gente, essa live tá sendo super esperada. Pessoas que estão aí nos acompanhando, mas por mim, pela Laura também. E nós temos aí o Miguel e o Lucas, que estão justamente numa fase de recusa alimentar. Então, gente, não é só vocês que passam por dificuldades, a gente também, porque aqui é maternidade real. E a gente divide com vocês, né, as nossas dificuldades e os nossos sucessos também. Então, à medida que a gente vai conseguindo melhorar as coisas em casa, a gente vai compartilhando com vocês também. Então, vai ser uma live onde todas nós vamos aprender muita coisa. Agora foi! Agora foi! Olá, Mari! Peraí que eu só tô deixando aqui ligado no computador a nossa... Para ir acompanhando, né? Tá bom, faço isso. Ai, cadê, gente? Me manda as perguntas de novo para eu deixar aberto aqui, que daí fica mais Manda, pra eu acompanhar. já te mando. Temos aí muitas perguntinhas, né? E chegaram mais perguntas depois, então perguntinha veio de surpresa para você. Ai, gente, o que eu tô fazendo aqui que eu não tô dando conta de tirar? Ai, peraí. Você quer que eu te mande aonde, Mari? No WhatsApp mesmo? Isso, pode ser. É porque não sei o que aconteceu aqui, meu WhatsApp entrou, mas não, acho que não fez o... Ah, quando entra no computador, às vezes ele não carrega o histórico, né? eu acho que não carregou. É só para deixar Peraí que eu já aqui, te mando. fica mais fácil de eu ir acompanhando. Gente, boa noite, né? Entrei aqui toda na correria. Se apresenta aí pro pessoal, Mari, para quem ainda não te conhece, a gente teve vários seguidores que chegaram desde a nossa última live juntas. Então, para o pessoal poder te conhecer, se apresenta aí, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Marília, eu sou nutricionista, especializada em crianças. Eu atendo crianças, principalmente seletividades alimentares, né? Mas eu atendo criança não público em geral. E essa é a minha segunda live com as meninas. A primeira nós falamos sobre a introdução alimentar, né? E hoje elas vieram com esse assunto que está, assim, bastante recorrente, parece que está muito evidente, né? Esse assunto sobre a recusa alimentar. Então, quem tiver dúvida, pode ir mandando aqui, e aí as meninas vão conduzindo o papo, e conforme vocês forem tendo dúvida, a gente vai respondendo aqui, tá? Isso aí. Então vamos lá, esse assunto rende, né? Porque, olha, eu acho que não tem uma criança que escape ilesa dessa fase. Seja com mais ou menos intensidade, né, Mari? Isso. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte.
a partir de quando que a gente considera que está estabelecida aí essa fase da recusa alimentar? Se tem uma idade certa, se quando que deixa de ser o processo de introdução e passa a ser uma questão de recusa mesmo? O que é que diferencia essas duas fases? Então, a recusa, né, tem uma parte que ela é uma fase, né? Ela faz parte do desenvolvimento infantil, né? A criança tá igual, aprendeu a andar, ela quer explorar o mundo, né? Então, assim, com a alimentação também não é diferente. Assim, essa recusa tem uma fase que a gente chama da fase pré-escolar, que costuma ser dos 2 anos, mais ou menos, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, até assim, uns 6 anos, a gente fala que é a fase da recusa, que não é bem uma recusa, é a fase onde a criança ela seleciona o que ela quer comer, ela escolhe, ela está na fase de escolher, né? Isso faz parte do desenvolvimento infantil, sim, né? De explorar, da criança desenvolver autonomia, desenvolver o seu senso do, digamos assim, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Isso faz parte. Só que essa fase, assim, deixa, vou dar o que quer, que tá aceitando comer, que ela vai passar. Não, a gente precisa, quando eu falo assim, é a família, né? Os pais, principalmente, que são e pais e cuidadores e aqueles que estão ali ativos no dia a dia com a criança. Gente, peraí que eu vou ver se desligar esse arrindo lá fica melhor. Acho que tá melhor, né? Tá ótimo. Porque tá Pode abaixo deixar do meu assim. óculos, Tá tá trabalhando me de acordo também. incomodando. Então, quando a criança entra nessa fase de escolher, né? Eu tá selecionando o que vai comer. Nós, como família, pais, cuidadores, a gente precisa direcionar essa escolha da criança. Claro que a gente não vai podar, a gente vai direcionar. Eu já até falei num vídeo que eu gravei, tem no meu perfil, sobre a divisão de responsabilidade na alimentação, né? Que eu vou falar bem rapidinho como é essa divisão de responsabilidade na alimentação. É a divisão que tem o papel, o adulto tem o seu papel, o adulto, a família, pai, mãe, cuidadores, e a criança tem o seu papel também. O papel do adulto nessa divisão de responsabilidade da alimentação ele vai ser o responsável pelo alimento que vai ser ofertado a essa criança, né? Ele vai determinar a qualidade desse alimento, como esse alimento vai ser preparado e vai ser ofertado a essa criança. Ele vai ser responsável por preparar o ambiente em que a criança vai se alimentar. A preparação do ambiente também é um aspecto muito importante quando se trata de alimentação, desenvolvimento da fase alimentar da criança. E qual que é o papel da criança? O papel da criança ela vai escolher o que ela vai comer, mas o que ela vai escolher dentro das opções que foi ofertada pela família, né? Ela vai determinar qual é a quantidade que ela vai comer. Porque para mim, por exemplo, vamos supor, eu estou almoçando com a Mônica. A Mônica colocou comida no prato dela. Às vezes, a minha percepção de muito é diferente da percepção de muito da Mônica. A mesma coisa acontece com a criança. Às vezes, os pais chegam no consultório para mim e falam assim: ai, mas tá comendo muito pouco, né? Nossa, tá comendo um pouquinho demais, não sei o quê. Daí eu falo assim: mas tá comendo pouco quanto? Vamos lá, tenta me quantificar assim em medida caseira, né? Que dos pais, ninguém pesa comida, né? Só quem tá de dieta mesmo, né? Então eu falo assim, quanto de colher, medida caseira mesmo e tal. Daí eu falo assim com os pais. A gente não tem como dizer qual é a quantidade exata que a criança precisa comer. Porque até porque um dia mais fome que o outro, né? Sim. Então, assim, só ela que sabe o tanto que para ela tá bom. Ela sabe regular essa saciedade. Isso também é importante, que a gente conduza, que a criança aprenda desde cedo os sinais de fome e saciedade, né? Às vezes você coloca lá, para você foi muito, para você é uma quantidade ideal,
mas para aquela pessoa, para aquela criança não é. E aí fica assim, come só mais um pouco, a última colher, raspa e tal. E às vezes a criança realmente, ela sabe o quanto ela está satisfeita. E acaba, assim, forçando e prejudicando esse senso de fome e saciedade da criança. Então, quando a criança começa com a recusa, né, que é a parte de selecionar, ela vai começar a escolher o que ela vai comer, ela quer escolher, porque ela tá tendo autonomia, né? A gente sabe que a criança, ela chega numa idade que ela começa assim, você separa a roupa, ela fala, não quero. Aí vai lá e pega a roupa que ela quer, o sapato que ela quer, e essa mesma escolha acontece na alimentação. E na alimentação a gente precisa direcionar, né? Então, assim, tá, tudo bem. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O almoço teve cenoura, teve brócolis, teve beterraba e teve repolho. Aí você colocou todos esses elementos, mais o arroz, o feijão e a carninha, vamos supor, no prato do seu filho. E ele fala assim para você, mamãe, eu não quero cenoura. Aí você fala, não, você vai ter que comer, não sei o quê. Ou então, obriga a criança a comer, ou então você fala assim, tá bom, não come. Aí, porque aquele alimento foi recusado, no outro dia que você fizer na sua casa, você também vai falar assim, ah, não vou colocar, porque ele não come, ele não comeu aquele dia, eu não vou comer hoje. E aí que começa os erros, né? Assim, a gente começa a ter instalar o ciclo da recusa. Porque ele recusou um dia, que nem. Às vezes ele não recusou porque não gosta. É porque naquele dia não estava afim. E tá tudo bem, tudo certo. Mas o que não pode é tirar o alimento recusado do repertório alimentar da criança. E deixar de ofertar porque uma vez, duas vezes, ele recusou. Então, naquele dia que ele recusou, vamos supor, foi uma cenoura cozida. Na próxima vez que fizer cenoura, né, que assim, que não demore muito, né, por conta dessa recusa, porque recusou aquele dia, naquele dia ele não queria cenoura cozida. Vamos tentar ralada? Ou então, vamos tentar um corte diferente? Vamos tentar um corte, foi ofertada redonda, ou então cortadinha em pequenininha, assim, pequenos pedacinhos. Vamos tentar um corte a palito? Vamos tentar ela num chip, né, ralar no mandolim, fazer um chip assado? Ou então, vamos tentar num suco. Vamos misturar a cenoura com a laranja, com mamão. Vamos tentar num suco. Vamos tentar num bolo, né? Vamos tentar numa torta, numa panqueca, junto com uma preparação, junto com uma carninha moída. E assim, e vai indo, né? E forma da gente promover a criança, né, ter o contato com o alimento em diferentes formatos, em diferentes momentos, né? Isso mesmo. E também, assim, uma das coisas... Pode fazer outra pergunta. Essa questão que você falou aí, né, da gente oferecer vários alimentos sempre, né? Igual você falou, coloquei um prato com várias coisas, né? É até uma questão que a gente tinha colocado aqui para te perguntar, acho que a gente pode aproveitar. A gente tem que apresentar para as crianças todos os grupos alimentares, né? Então, os carboidratos, as proteínas, as leguminosas. E a gente espera que as crianças estejam comendo sempre os 5 grupos? Ou a recusa ela vai ocorrer, às vezes, dentro de um grupo específico, ou pode ocorrer em vários? Como que é na prática, né, no dia a dia, quando a gente vê, né, as crianças que estão tendo recusa? Essa recusa ela vai passeando pelos grupos alimentares, a gente consegue observar? Ou não? Pode estar tudo misturado ali, como que é? Ih, ficou mudo. Vai, não tô te ouvindo. Eita. Ixi. O som da Mari caiu. Vamos esperar ela voltar para a gente continuar. Porque essa pergunta é muito importante. Que eu acho que assim, a gente vê muito, né? As crianças que vão recusando ali alguns alimentos, né? E a gente fica meio perdido se tá dentro do normal, do esperado, né? Ou não. Vamos esperar a Mari voltar. Aproveita aí essa pausa, gente. Clica aqui, ó, no aviãozinho. Encaminha aí para outras pessoas. Vamos chamar mais gente para assistir.
né? Chama aí os cuidadores do seu filho, a sua rede de apoio. Vamos compartilhar para que as pessoas possam, né, estar assistindo e vendo, né, sobre esse assunto. É muito importante. Esperar a Mari voltar e chamo ela aí de novo. Aí, ela já tá voltando. Aê! Não sei o que Voltamos. aconteceu. E ele voltou assim com a tela, até como tava travado aqui, voltou igualzinho. Tô com medo de cair de novo. Eita, Tá me ouvindo? tô te ouvindo agora. Então, aí, faz de novo a pergunta, por favor. Sobre a questão dos grupos alimentares, como que a recusa alimentar se comporta? Quando uma criança tem ali, né, um tipo de recusa alimentar, normalmente acontece num grupo específico, né? Então, tá rejeitando carboidratos, tá rejeitando, sei lá, leguminosas. Ou não, isso vai sendo meio misturado ali, cada dia pode ser que ela recuse alguma coisa. O que é o esperado ali pra gente saber, né, quando tá no normal ou quando tá ficando estranho a recusa? Então, assim, essa não tem um grupo específico, né? Assim, cada caso é um caso, né? Cada um, assim, mas que eu vou te falar o que mais aparece, o que eu mais vejo, né, na minha prática, é assim, quando a criança começa a entrar em contato com os alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, né? Que são os alimentos industrializados, alimentos que são muito doce, muito salgados, sempre tem aquele mesmo gosto sempre, né? E aquilo ali começa a fazer parte da rotina da criança, o paladar dela vai ficando viciado, né? Porque o nosso paladar é adaptável, né? Então, quanto mais doce você come, mais doce você quer, o seu paladar quer. Quanto mais salgado você come, mais salgado o seu paladar quer. Então, o que eu vejo muito é assim, as crianças, quando elas começam a ter acesso, né, frequentemente a esses alimentos, elas começam a rejeitar os que chamamos de menos palatáveis, que são principalmente o grupo dos legumes, né, dos vegetais, no modo geral, e das frutas, né? Porque vocês já até fizeram um post sobre isso, eu achei ótimo. Que o biscoito, ele sempre vai ter aquele mesmo gosto, né? O morango um dia vai estar mole, outro dia ele vai estar muito azedo, um dia ele vai estar muito doce, um dia ele vai estar meio travoso, e assim vai. A característica dos alimentos in natura não são sempre as mesmas, igual o biscoito, o alimento, qualquer alimento industrializado né? Às vezes você muda a Isso é marca, mas o gosto, né? a característica é a mesma, né? Então, assim, isso acaba também gerando para a criança uma insegurança. Tipo, um dia eu comi uma laranja, ela estava azeda. Nossa, e ele fica assim, nossa, mãe, não vem com laranja para mim não, que ela vai estar azeda. Mas Não gosto de laranja, né? Então, assim, eu sei que o biscoito, ele sempre vai ter o mesmo gosto, digamos assim, né? E aí também uma das coisas que contribui é porque, assim, digamos assim, é como se fosse normal, né? Assim, é como se fosse instintivo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho com fome, né? Todo mundo tem aquele, ai meu Deus, se não comer vai morrer de fome, vai ficar doente, vai passar mal e tal. E não é bem assim, né, que acontece, a gente sabe. Então, morre de fome se tiver comida, fala a verdade. Sim, a gente sabe morre de fome, mas é outro contexto. Então, exatamente. assim, por exemplo, a criança recusou o almoço uma vez. E se nessa primeira recusa, a família pega assim, logo em seguida, fala, não, tudo bem, você não vai almoçar, não, você não pode ficar com fome e tal, e vai lá e dá o leite, que é muito comum dar a mamadeira, porque sabe que a mamadeira, o leite, a criança não vai rejeitar. Vai sustentar, né? E aí é justamente isso, não, vou dar um leite, que daí o leite vai sustentar, né? Ou então vai lá, não, eu vou dar. Aí fala assim: você quer a mamadeira? Você quer o leite? A criança fala que quer. É muito difícil a criança recusar. Então fala assim: você quer o iogurte? Ela fala: quer. Então ela. Aí no dia seguinte, ela vai fazer o mesmo teste, porque ela vai sentar
vai ter aquele mesmo contexto, chegar, que é sempre as recusas acontecem, a maior incidência das recusas são nas principais refeições, que são almoço e jantar, né? Uhum. E aí acontece o quê? Ela vai chegar na hora do almoço de novo, aí ela vai lembrar do dia anterior, que ela falou que não queria, e aí a família fala, não, vamos almoçar, tá na hora de almoçar, não sei o que e tal. E ela fala, não vou almoçar, não quero, chora, Bia, faz qualquer negócio. Aí fala, tá bom. Aí vai lá e faz a mesma coisa. Aí a criança fica o quê? Ela aprendeu, ela sabe. E se ela chorar, Cria um padrão, né? cria um padrão, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente precisa aprender a conduzir esses momentos. E aí, já dando um exemplo de uma ferramenta, né? De recusa. Criança recusou a primeira. Eu já falei do alimento, né? Recusou uma vez, eu dei o exemplo da cenoura, recusou aquele alimento específico. Ai, nunca mais eu vou ofertar. Não, na próxima refeição eu não vou dar, não, porque ela não comeu, ela não vai comer. Não, oferta de novo. E fala com ela, oferta, não insiste em comer, mas tá ali para ela ver e tal, né? Fala com ela, hoje você não quer, né? Tudo bem, mas amanhã a gente vamos tentar de novo e tal, da próxima vez, e tentar ir mudando a forma de preparo, né? Para ofertar para a criança. Primeira coisa, né? Não excluir do cardápio do repertório alimentar da criança de vez o alimento recusado. Depois, Segunda, quando a criança rejeitar a refeição, né? Por exemplo, o almoço ou o jantar, que são uma das mais comuns, né? Que frequentes de recusa. Não substituir pela uma coisa que ela gosta. Mas eu vou deixar com fome. Não, gente, não vai deixar com fome. Você vai conduzir a criança de uma forma bem gentil, você vai falar com ela, tudo bem, você não tá com fome agora, você não quer comer, tudo bem, só que agora você vai esperar o horário da próxima refeição. Na próxima refeição, você vai comer, e você não vai dar o almoço para ela na hora do lanche, você vai dar o lanche que foi programado para ela, né? Porque dela vai entender que criar essa rotina. E outra coisa, criar uma rotina, do mesmo jeito que a gente cria uma rotina de acordar, escovar dente, tomar banho, ir pra escola, a gente precisa criar uma rotina alimentar, né? A criança, quando ela cria essa rotina alimentar, não precisa ter horários engessados, mas que você tenha aquela do café da manhã, um lanchinho da manhã, o almoço, um lanchinho na tarde e o jantar, e algumas até a que a gente chama de ceia, né? E algumas ainda, durante um tempo, é normal a criança sentir a necessidade de uma ceia, um leitinho antes de dormir, né? E aí tudo bem. Então, assim, criar uma rotina, não deixar a criança ter o hábito de beliscar durante o dia, né? E também de ficar ofertando para ela o tempo todo, fora do horário. Ô, Mari, isso é uma coisa que acontece um pouco aqui em casa. E eu já reparei que isso acontece muito nos domingos. Porque a gente vai na igreja domingo de manhã e tem a salinha das crianças que eles fazem um lanchinho lá num horário próximo do almoço. Uhum. E isso tem atrapalhado o almoço aqui em casa no domingo de uma forma, assim, surreal. Então, praticamente, os meninos não estão mais almoçando domingo. Porque chega na hora de almoçar, às vezes a gente vai para o restaurante, ou vai para casa, né, da avó, ou mesmo aqui em casa, né, faz o almoço, não tá com fome, porque comeu o lanchinho lá, com um espaço curto de tempo, né? Assim, lá, não, eles estão fazendo comer o lanchinho. Eu acredito que está sendo mais ou menos umas 11 horas. E aí você então é um horário para almoçar que horas, mais ou menos? Logo sai, meio-dia, por aí? A gente acaba indo almoçar tipo 1 hora. Só que mesmo assim tá dando um intervalo para eles curto, de não dar fome para almoçar. Sim. E aí, pegando o gancho do que você falou, você acha que vale a pena essa questão do agora, ou a gente vai almoçar, ou a gente vai ficar sem e fazer um lanche depois? Ou, se for o caso, postergar esse almoço ainda mais, entendeu? Como é, que é o que eu tenho um dia só na semana, não é rotina, né?
Não é todos os dias, né? Uhum. Eu falo, ter uma rotina é assim, é fazer a maior parte do tempo possível, né? E claro que acontece, né? Igual domingo, é só esse dia, né? Esse evento esporádico. Você tem a sua obrigação de você ir à igreja, sua obrigação pessoal, né? De ir à igreja, né? E lá tem esse momento do lanchinho. Sim, é válido. E assim, tenta Uhum. fazer a estratégia de almoçar um pouco mais tarde, já que esse lanchinho foi ofertado muito perto do que seria a nossa hora convencional, habitual, né? De almoço, Uhum. tenta jogar esse, por exemplo, volta de 11 horas, 12, lá para as 2 horas da tarde. E Uhum. aí você tenta, se você vê que mesmo assim 2 horas não dá, tudo bem, não sofre com isso. Daí, em vez de dar almoço, você opta no domingo por dar um lanche assim, mais reforçado, tipo um brunch, Uhum. né? E dá uma janta caprichada. Faz um brunchzinho, faz um lanchinho mais caprichado, o verdadeiro Uhum. café de domingo, né? Que é aquele que a gente faz um pouquinho mais caprichado. E E aí, aí, toda semana a gente dá uma bagunçada mesmo na rotina, né? Mas eu isso. acho que é o que você falou. Quando a gente tem uma rotina estabelecida, o dia que sai fora não chega a ser tão caótico, né? Isso. Agora não pode ser. O que era para ser a exceção virar rotina, Uhum, né? exatamente. Por exemplo, Aí dia vira o de caos, né? domingo ser todos os dias. Não dá. Ô, Mari, tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Que é sobre frescura. E aí eu acho que dá pra gente falar bastante coisa sobre isso. A Uhum. pergunta foi a seguinte. Eu vou ler exatamente como a pessoa escreveu pra gente. Existe bebê ou criança fresco? Ou, se não está comendo, os pais estão fazendo algo errado? Olha, eu não gosto dessa palavra frescura, né? Assim, eu acho que é uma palavra assim muito, digamos assim, pesada para a gente Uhum, usar. é um rótulo, né? É um Um rótulo bem rótulo, né? forte. E principalmente com criança, assim, a criança ela está na fase de desenvolvimento e a alimentação comer é um ato aprendido. Ele só é instintivo nos primeiros meses de vida. Então, assim, ela está aprendendo, né? Então, tá, vou até pegar o gancho. Tá rolando um vídeo na internet, nos Reels, muita gente repostando, achando graça, e a Nutra que quase tem um ciricutico. Que é um bebezinho, que ele tá na fase de introdução alimentar, acho que tem menos de um ano, que a mãe oferece uma banana e a criança engrunhando, e a família atrás rindo, todo mundo achando graça e forçando, sabe? Então, assim, não é legal você forçar, você rotular a criança, porque ela está aprendendo, ela está em fase de aprendizado, né? E, assim, quando a gente entra na parte, digamos assim, grave, né, da seletividade, da recusa, ela pode ter 5 causas, né? E, às vezes, tem a causa sensorial, tem a causa motora, às vezes ela tem uma hipersensibilidade intraoral, ela tem alguma oclusão, alguma dificuldade oromotor, né? E isso atrapalha. Às vezes ela tem uma sensibilidade olfativa, que isso vai atrapalhar, né? A alimentação, né, dela e pode causar uma recusa. Tem também a fase comportamental e tem a causa orgânica, né? Então, assim, quando a gente fala em bebê, a gente precisa também olhar e pensar o quê? A criança, ela tá aprendendo, ela estava acostumada somente com leite materno ou leite de fórmula, que tem a mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo gosto. Ela vai, quando ela começa a A introduzir mesma conta técnica. isso. Quando ela vai para a introdução alimentar, é um mundo novo, né? Tem aquele monte de cor, de sabor, de cheiro, né? São texturas diferentes. Ela só estava acostumada com o líquido, né? Então, assim, falar que é frescura da criança, eu acho que é meio, assim, rotular, né? Vamos
tentar entender onde ela está recusando, né? Para a gente investigar, assim, os pais ficarem atentos, ó, é uma certa textura que ela está recusando? Opa, vamos acender um alerta aí. É todos os alimentos dessa textura que ela está recusando? É um alimento específico? Será que é o cheiro? Né? Será que A cor, né? cor, alguma coisa visual, né? Então, assim, a gente também tem que observar quais são os alimentos que estão causando essa dificuldade, né, da criança e começar a direcionar. E a gente também precisa ter um pouco de calma, né? Porque outro dia eu também vi um vídeo de uma bebezinha que ela estava comendo a primeira vez beterraba. E ela fez assim, ó. E aí alguém da família virou e falou assim: ah, ela não gostou de beterraba, não dá não. Daí a mãe falou assim: gente, é a primeira vez que ela tá comendo, ela tá conhecendo. Então, assim, não sei. Então, assim, vai rolar careta, vai, né? Então, não é porque a criança fez uma careta que é, ai meu Deus, ela não gostou. Não, ela tá. A gente tem que sempre lembrar que o paladar da criança é um livro em branco, principalmente na introdução alimentar, porque ele estava acostumado somente com o sabor do leite materno ou da fórmula. Né? Então, assim, vai rolar careta, né? E com o passar do tempo, que ela vai também vai descobrir as suas preferências alimentares. Porque não existe uma pessoa que gosta de tudo. Uhum. Você tem as suas preferências. Que nem eu tenho coisas, eu como muita coisa, mas tem coisas que eu não como de jeito nenhum. Não adianta nem chegar perto. Eu que estou morando aqui em Minas Gerais, né? Ainda mais perto, a parte mais próxima de Goiás, eu tenho horror a pedir. Não gosto. Então, não gosto. Meu pai ama. Meu pai ama. E desde criança eu tinha uma aversão àquele cheiro. Meu pai cozinhava, eu falava, pelo amor de Deus, eu não quero. Então, assim, é uma preferência minha, né? Eu não quero. Então, assim, a criança, ela tá conhecendo. Então, você tem que ofertar o máximo que você puder, né? E porque dali ela vai criar as suas preferências. E assim, não é porque recusou uma vez, não, ela não gosta. Não, a gente tem que ofertar várias vezes até dizer assim, não, realmente, não, ela não gosta, né? E como você falou, né, Mari, no início, essa parte de recusa, ela também faz parte do desenvolvimento da criança. Então, também não quer dizer, né, como estava na pergunta, que ou então os pais estão fazendo errado, né? Não é uma situação que ou é um ou é outro, né? É um processo, tem muita coisa envolvida. Então, pode ser que a gente esteja fazendo alguma coisa errada? Pode. Mas não quer dizer que só porque não está comendo que a culpa, né, seja dos pais, dos cuidadores que estão fazendo algo errado. Também tem a ver ali com o processo do desenvolvimento que a gente pode, né, estimular. E eu acho que essa questão, assim, de falar, né, ai, porque a criança está comendo porque é frescura, eu acho que vem muito, assim, de conceitos que a gente tem enraizados, né? De quando a gente era criança, de como, né, nossos pais, nossos avós falavam, né, antigamente, que tudo era frescura, né? Que a gente tinha que comer tudo. Que na época que a gente era criança era assim, né? Tem que comer tudo, tem que raspar o prato, não tem que achar ruim. Você não gosta, mas você vai comer. Então, quando a criança fala aquela assim, que não quer, tem que comer porque é saudável. Exatamente. Então, eu acho que essa criança. Pode falar. Eu era muito fresca para comer. No vocabulário da minha mãe, eu também era uma criança muito fresca para comer. Então, eu acho que assim, talvez esse pensamento venha de como a gente cresceu, né? E aí eu posso dizer assim, que hoje eu sou uma adulta fresca para comer. Eu acho que na altura da vida que eu tô... Você não é uma adulta fresca para comer, você é uma adulta seletiva para comer. Seletiva. Vamos mudar o vocabulário, né? Vamos tirar os rótulos pejorativos, né? Eu sou um pouco mais seletiva. E eu acho que esse que era o grande medo, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente crescesse
sem comer as coisas, então eles não permitiam que a gente selecionasse para a gente não ficar com frescuras. E daí vem, acho que vem muito esse conceito daí, a gente precisa, né, desmistificar, Isso. né, e refazer um pouco esse pensamento, porque eu acho que ele é muito, quando a criança é fresca, a gente deixa de insistir para que ela coma alguma coisa, porque a gente já pressupõe que ela não vai comer, né? E assim, quando você rotula a criança, né? É muito prejudicial e acaba sendo inconsciente, né? E a criança vai gerando bloqueios, porque já pensou, todo dia escutar, nossa, você é muito fresca para comer. Não, aí encontra com um grupo de amigos, a criança, por mais que esteja longe, a gente sabe que a criança escuta, né? Ele fala assim, não, ele é muito ruim para comer. Nossa, ele é chato demais para comer. Não, meu filho não come. Meu filho não come isso, não sei o quê. Então, assim, a criança vai enraizando isso. Um exemplo que eu dou aqui, vivido por mim, mãe. Meu filho, ele não come tomate de jeito nenhum. O único jeito que ele come o tomate é no molho de tomate e no ketchup. Mas, assim, já tentei de todas as formas. Mas eu confesso que eu posso ter errado, sim, na condução dessa primeira recusa dele. Ele, quando era pequenininho, começou a recusa do tomate. Um dia, tá. E aí, ofertei uma, ofertei duas, ofertei três. Confesso que foi pouca. E eu falei, não, gente, eu não como tomate, não gosta, não. Desistiu. Tipo assim, não, gente, não gosta, tá, deixa. Come tanta outra coisa, deixa. Só que eu falei tanto, aí eu lembro certinho, acho que eu falei tanto isso, repeti várias vezes, que ele tomou como verdade. E ele toma isso como verdade até hoje. Que eu lembro, a gente, não lembro onde a gente estava, mas ele, numa conversa, e ele falou para uma amiga minha, eu não vou lembrar qual, ele falou assim, não, eu não como tomate, a minha mãe sabe disso, a minha mãe mesmo disse, eu não como tomate. Eu falei, Jesus, olha o que eu fiz. O meu filho botou na cabeça que realmente ele enraizou que ele não come tomate, de tanto que eu repeti, não, ele não come tomate. Não, ele não come tomate. A mãe falou que ele não come, eu acho que ele tinha uns 5, 6 anos, e eu lembro direitinho falando isso. Não, a minha mãe disse que eu não como tomate. Então, tipo assim, ele tomou aquilo, o interpretar dele e a fala que ele teve foi assim, se a minha mãe falou, está falado e ponto final. Então, eu tomei isso como verdade. Eu lembro que depois dele maior, um dia a gente até brincou. Ele tinha ficado de castigo, porque tinha feito uma coisa não muito legal, e a gente falou com ele, olha, então a consequência dessa coisa não legal que você fez vai ser você ficar sem jogar no celular por tantos dias, né? E aí a gente tinha saído tinha ido numa consulta médica e acabou que almoçou no restaurante. E eu coloquei tomate no meu prato e brinquei com ele. Se você comer um pedacinho desse tomate, eu te tiro do castigo, né? Aí ele falou assim, não, eu continuo de castigo, mas eu não vou comer o tomate. Esse tomate aí tá enraizado mesmo. Então assim, enraizou de vez. E aí depois disso, eu comecei a me policiar, né? E trabalhar e falar assim, gente, como realmente a palavra tem o poder. Então, assim, a gente precisa se policiar a não rotular as crianças, né? Sempre lembrar, gente, elas estão em fase de aprendizagem, né? Vamos abrir aqui, ó, a Laura tá mandando que tem várias perguntas. Mais, né? Tá encaminhando para você. Tá, então vamos lá. Eu vou começar aqui, ela me mandou algumas. Você falou sobre a questão do paladar viciado, né? E a gente pode ter tanto paladar viciado com doce quanto com salgado. Sim. Como que a gente pode melhorar, né? E desviciar esse paladar? E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Isso. Que nem eu falei, o paladar, do mesmo jeito que ele vicia, porque ele é adaptável. Então, assim, eu viciei, tô viciado, meu paladar é viciado em doce, nunca mais eu vou mudar. Não. É você começar a reduzir gradativamente, né? Você não pode reduzir de uma vez só.
Porque assim, Daquela primeiro que não vai abstinência. ter, vai ter uma. Não vai ter uma abstinência, que eu estava falando, o meu é super viciado com doce. E isso serve Eu para também. qualquer idade, viu? Então, assim, você começa a reduzir é, gradativamente, né? A quantidade das coisas doces, né? Por exemplo, no caso da gente adulto. Vamos ver aqui. Se a Laura e a Lu que falaram que é viciada em doce, deve tomar café adoçado, né? E aí, Gente, né? provavelmente. Então, assim, o exemplo que eu dou toma um café adoçado. Você está acostumado a tomar, por exemplo, café com 2 colheres de café de açúcar. Começa a diminuir. Uma semana você toma tira metade dessa quantidade, tipo, tenta tirar 1 colher. Meu Deus, eu adoço até o Todd. Eu fazia isso e parei, funciona. Eu parei de adoçar o Toddy, hoje eu tomo Toddy sem adoçar. Funciona, Lu, tenta. Gente, eu adoço o Todd. O Todd é super doce. Mais doce que o Nescau. E eu não tomo Nescau por quê? Porque o Nescau não é doce. Olha, eu vou começar a fazer uma terapia alimentar aqui com essas mães, viu? Vamos, mas os meninos não tomam Toddy. Pelo menos com as crianças eu faço direitinho. Ai, mas assim, começar a reduzir gradativamente o doce. Eu vou dar a Nutri Infarto. Não, a Nutri não é perfeita, não. A Nutri também gosta de um docinho. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um amiguinho do meu filho, que a mãe dele é super minha amiga, né? E de vez em quando ele vem aqui para casa, para dormir, para passar o dia, quando a mãe. Assim, uma dá um help para outra. E aí ele veio dormir aqui em casa e ele toma todo dia de manhã leite com Toddy. Eu não tenho Toddy em casa. Não Da tenho. Nutri. Aí eu peguei e falei assim, quer um suco? Aí ele, não, tia, eu quero leite com Toddy. Aí eu falei, tá, espera um pouquinho, tia vai fazer. Aí eu falei assim, ai, gente, eu não tenho Toddy, mas eu não vou falar que eu não tenho Toddy. Eu vou fazer com... Aí eu falei assim, eu não... Aí eu falei pra ele assim, eu não tenho Toddy, eu tenho um outro, pode ser? Ele falou, pode. Bem parecido. Aí eu peguei o cacau, o chocolate em pó, né? Aí eu botei um pouco de açúcar. Mas não deixei doção, igual o Todd, não. Esquentei para ele, perguntei se ele queria quente ou gelado e dei para ele. Adivinha? Tomou tudo, pediu mais. Tomou tudo. Eu falei, ei, tava gostoso? Nossa, tava uma delícia. Aí a mãe, Toddy amiga, fora. pode jogar o seu Todd fora e pode fazer assim, tá? Daí ela, amiga do céu, obrigada, vou fazer. E assim, foi uma. E essa também é uma das estratégias, quando a criança viciou no Todd e só toma o Todd, e aí chega daquele momento que a gente fala, não, mãe, vamos começar a mudar, vamos começar a melhorar, mas vai tirar o Todd de uma vez? Não. Eu ensino para as famílias a fazer o quê? Então, o pote do Todd. Você pega o pote do Todd, você divide ele em 4 partes. Aí a primeira lata, você tira uma parte. Nessa uma parte que você tirou, você coloca uma parte igual dessa que você tirou de cacau em pó. Cacau 100%. Cacau 100%, ou então o chocolate. Mas eu já gosto de meter logo o cacau. Daí, isso aí você mistura. Aí a criança conforme foi aceitando, né? Aí na segunda lata, você já tira 2. E dessas 2 partes do Toddy ou do Nescau, de qualquer outro que você tirou, você coloca 2 partes do cacau. E aí vai. Vou jogar meu Toddy fora. Isso, aí depois conta aqui pra gente. Compromisso feito na live. Vou fazer isso no meu Toddy. Vou ver se funciona. Testar o método da Mari. Por lado. Daí, assim, você vai vendo que vai diminuindo, você vai acostumando. Aí, na terceira lata, você já tira 3 partes do Toddy e coloca 3 do cacau, né?
Aí até a última lata. Chegou a última lata, o que que eu vou fazer? Põe o cacau na lata do Toddy. Na última lata, você não vai comprar a última lata. Você já vai partir para tomar. Tem finge que é a quarta só de cacau. E a quarta lata você já não compra. Você já parte para o cacau. Porque o seu paladar foi acostumado gradativamente. Não foi do dia para a noite. Ah, não, hoje eu tomo Toddy, adotado. E aí eu começo, ó, eu tomo Toddy adoçado. Por onde eu começo? Vamos começar desadoçando esse Toddy por um tempo, aí depois a gente faz o quê? A gente vai lá e começa essa estratégia. E aí a gente vai treinando o nosso paladar, vai tirando aos poucos. A mesma coisa a gente faz com a criança. Hoje parece que até coincidiu. Hoje eu soltei um post sobre meu filho é viciado em doce. O que eu faço? Tem jeito? Sim, tem jeito, né? E aquilo, começar a retirar gradativamente. A criança come coisa doce todos os dias, industrializado, hiperpalatado e tal, assim. Então, começa tirando gradativamente. Mas não é que você não vai dar para a criança, não. Não vai fazer parte da sua rotina diária, né? Você vai deixar para aquela festinha, vai traçando um combinado com a criança, né? Ô, Mari, a gente falou aí já de várias ferramentas, né, para auxiliar aí no processo de recusa, né? De apresentar os alimentos em formatos diferentes, criar, né, uma rotina. A gente até colocou aqui algumas ferramentas que a gente acha que ajudam também, né? Que é trazer um pouco do lúdico para o dia a dia da criança. Sim. Então, usar livros que falem, né, de alimentos, livros que contem histórias de crianças comendo. Isso, levar o alimento para brincadeira. É um filminho sobre alimentação, que envolve alimentação. Tem vários. Tem uma série bem legal, que, se eu não me engano, ela tem na Netflix. Eu tenho anotado aqui, depois eu te passo e a gente coloca como. Até nos stories pro pessoal, os nomezinhos de uma série bem bacana. E também você acha no YouTube, assim, bem bacana. Aí você colocar na música, você colocar na brincadeira, com o brinquedo, um alimento em forma de brinquedo, sabe? Você incluir a criança de ver preparação. A preparação, né? Eu também vi outro dia um vídeo bem bacana passando o Reels no celular. Uma mãe que tem um bebê que ele está na introdução alimentar. E tudo que ela vai fazer para ele, ela bota ele sentadinho na cadeirinha dele e ela pega e faz na frente dele. Ele tá vendo o alimento, ele está sentindo o cheiro, o aroma, né? Então, assim, leva a criança na feira, a criança no sacolão, né? Não dá. Tipo assim, é corrido, não dá, tudo bem, não dá. Então, assim, quando chega em casa, chama a criança para te ajudar a guardar, para te ajudar a higienizar, para te ajudar a fazer uma preparação, né? Tira um dia, faz uma preparação com a criança. Isso ajuda muito. Ela vai interagindo com as texturas, com o aroma, né? Com tudo, com aquele alimento. E aí, assim, vai falando para ela que alimento que vai nomeando, sabe? É muito importante a gente interagir. Eu tenho alguns pacientes que daí eu começo no consultório, quando a criança chegou comigo, e a mãe fala assim, mas eu já fiz. Aí eu falei, mas você fez quantas vezes? Uma vez. Não, porque eu fiz uma vez, ele nem comeu. Eu falei assim, não, mas aí a gente já está falando em caso de seletividade extrema. Aquele caso que já é a seletividade extrema. Tudo bem, o alvo de comer é o último. A gente precisa subir uma escada. Ela voltar precisa interagir. Às vezes, né? É um processo. A criança tem que descobrir o que é alimento, né? E outra coisa que você falou da idade, tem que descobrir o que é comer, né? Isso. E assim, voltando lá na introdução alimentar.
os pais precisam diminuir a ansiedade da introdução alimentar. Todo mundo fica, ai meu Deus, está para completar 6 meses, a introdução alimentar e tal. E aquela ânsia de que a criança começou a introdução alimentar, ela já vai sair comendo. Não! Até 1 ano de idade, o principal alimento da criança continua sendo o leite materno ou a fórmula. Por quê? Porque ela está assim, de aprendizagem. Então, assim, para deixar a criança brincar com a comida. A gente vai, porque assim, nós somos criados, né, de que não pode brincar com a comida. É um desperdício. Não pode deixar a comida no prato, né? Não pode. Mas aí a criança está em fase de aprendizagem. Ela precisa descobrir, ela precisa conhecer aquilo que ela vai pôr na boca, ela precisa gerar um interesse. Então, assim, vai ter sujeira? Vai. Precisa, eu até falo assim, precisa ter sujeira. Teve um paciente que eu atendi outro dia que a mãe procurou por causa de recusa também, né? E tal. E aí a gente vai perguntando como que foi a introdução alimentar, né? Como foi a amamentação. E aí, quando a conversa foi fluindo, aí a mãe falando que até hoje ela dá na boca porque ela não gosta de sujeira. Que ela nunca deixou ele pegar a colher ou ele pegar a comida porque não quer que suja e ela não quer ter trabalho. E aí a criança, e sempre deu assim, tudo amassado, né? Não evoluiu as consistências e aí a criança tem dificuldade de mastigar. Aí eu falei com ela assim, a gente precisa começar de novo, a gente vai evoluir a consistência da alimentação dessa criança que está atrasada, né? E isso gerou um impacto na recusa, né? Ela não desenvolveu a mastigação corretamente, não encaminhei para fono porque ele já fazia fono, e aí eu só alinhei com a fono, né? A questão da alimentação, né? E falei com ela, olha, nós vamos separar essa comida aí, você não vai dar mais tudo misturado, ele vai começar a distinguir, ele precisa conhecer os alimentos, né? E vamos evoluir a consistência. Eu também já ia chegar logo de casa e falar assim, não, vai comer comida da consistência normal. Não, vamos amassar, mas vamos amassar com um garfo e não tão amassado. E aí a gente vai evoluindo essa consistência para quê? Para a criança desenvolver mastigação. E aí, na introdução alimentar, é um período super importante para o desenvolvimento alimentar da criança. Eu falo que quando a introdução alimentar ela é bem orientada, a chance da criança ter uma recusa alimentar grave é muito menor, né? Porque ela desenvolve a mastigação, ela desenvolve todo esse processo de aprendizagem que é chegar até o comer, né? Então, assim, esse acompanhamento da introdução alimentar, igual você falou da outra vez, é um investimento para a saúde da criança, sabe? Uhum. Ô Mari, vamos lá. Mais umas perguntinhas aqui rapidinho, para a gente não deixar de responder nada, tá? Uhum. A gente falou sobre a questão, né, de adoçar o leite, né, e tirando, né, o doce. Agora, se a criança, né, já tá com aquele paladar ali viciado, só toma leite se tiver açúcar. Insiste em tentar diminuir esse açúcar ou quer saber, então não vai tomar leite, vamos substituir por outro alimento? Ou não, o leite é super importante, precisa manter o leite, vamos insistir mais em reduzir esse açúcar. Nessa balança aí, o que você acha que vale mais a pena avaliar? Assim, depende do contexto no modo geral. Quantos anos essa criança tem, né? Quanto de leite que ela toma, né?
Tá falhando, mas tô te ouvindo. Voltou? É porque o meu celular tocou. Aí eu desliguei. É, Gente, perdi meu raciocínio, desculpa. Então, assim, precisa avaliar a alimentação dessa criança. O leite é a única fonte de cálcio que ela consome? Porque daí a gente precisa também ajustar, porque o leite não é a única fonte de cálcio, né, da criança. O quanto de açúcar que tem nesse leite e o quanto de leite que ela consome durante o dia inteiro, né? E assim, não só o leite, o açúcar do leite, mas como que tá a alimentação dela? Tem muito industrializado? Tem muito açúcar? Tem muito doce? Então, assim, para dizer se é melhor insistir na redução desse leite, né, tipo assim, da redução desse açúcar, ou então a gente substituir, a gente precisa olhar a alimentação da criança num todo. Eu tenho um paciente que ele é seletivo, né? Ele é seletivo por comorbidade do TEA, né? Do autismo. E então, ele toma o leite com Toddy de manhã e à noite. E aí a mãe falou assim, a gente vai tirar? E eu falei, não, a gente não vai tirar. A gente não vai tirar porque é somente nesses horários. A única coisa que a gente vai tirar, que a gente vai começar a reduzir até a gente tirar é o da noite. Porque o açúcar antes de dormir interfere no sono da criança, né? Mas eu falei com ela, mas esse da manhã a gente vai manter, né? Então, assim, dependendo não só de uma criança, no caso seletiva do TEA, igual que eu dei exemplo desse meu paciente, né? Mas, por exemplo, uma criança que ela tem uma alimentação super boa, né? Que ela come todos os grupos alimentares, se alimenta super bem, mas de manhã ela quer o leite com Toddy ali. E é o único horário que ele toma esse leite com Toddy, e esse leite com Toddy não está interferindo, não está impactando na alimentação, eu acho que a gente pode deixar ali. E aí, trabalhando nessa, quem sabe, até na redução, ou então não, o leite não, esse leite com Toddy. A única mudança, né? Muda, às vezes, outras coisas primeiro, né? Agora, uma pergunta que a gente recebeu assim. Me sinto frustrada porque meu filho só come arroz e feijão. E tem dia que não quer nem isso. O que fazer? Primeiro, assim, é bom saber a idade da criança, né? E começar a gente fazer uma investigação. Por que da recusa dos outros alimentos, né? Para a gente descartar ali, porque criança, se ela só come o arroz com o feijão, né? Ela já tem ali, ela só come 2 grupos alimentares, né? Então, já assim, entra numa classificação de seletividade. E aí a gente precisa descobrir o que é que está causando essa seletividade. É alguma causa orgânica? A gente tem que investigar se tem algum refluxo, alguma gastrite, alguma intolerância, alguma coisa, né? A gente precisa levar no pediatra, porque quem faz... Procura a tia Mari. Não, aí nesse caso, aí, tipo assim, a gente precisa procurar um profissional. Vamos lá. E aí o profissional, vamos supor, partir para o nutricionista. Ótimo, a gente vai fazer a avaliação e aí nós vamos tentar descobrir. Tem alguma causa oral? Né? Alguma causa oral? Né? Alguma coisa relacionada à boca? Assim, dente? É uma sensibilidade intraoral? É problema na mastigação? Porque às vezes algum problema na arcada dentada interfere, né? Faltou a estimulação da mastigação, às vezes detecção de freno na língua, e aí a gente detectou que o que pode estar impactando essa recusa é alguma causa oral. Aí a gente encaminha para fono ou para o odontopediatra, no caso, mas a maioria das vezes a gente encaminha para fono para fazer uma avaliação mais profunda, né? E aí, depois da avaliação da fono, detectou, nós vamos traçar as estratégias para o tratamento
Aí vai um. para Tem que essa ter causa. uma Aí, intervenção multidisciplinar, né? Porque já não está mais tão simples de tratar. seletividade, quando a criança já entrou numa seletividade mesmo, é muito difícil um profissional só trabalhar. Porque a seletividade, ela tem várias causas, né? As 5 principais são a motora oral, né? A de sensorial, né? Às vezes a criança tem uma hiper ou uma ai, gente, como que é? Tem uma sensibilidade, ou é muito exacerbada, ou é menos, né? Não sente e tal. E aí a gente encaminha para TO, para fazer essa desensibilização, né? Uhum. E através, o trabalho junto com a TO, a nutrição, né, vai traçar a estratégia. Olha, nós vamos mudar, ó, aquela textura não agrada a ele, né? Então, assim, como que a gente pode mudar? Quais são as texturas que são mais agradáveis? E aí a gente vai fazendo aquele trabalho que vai adequando as texturas. A gente primeiro tem que identificar o problema e, através das causas, a gente começar a traçar as estratégias, né? Então, assim, aí às vezes é uma questão comportamental. Por exemplo, a criança sofreu um trauma com algum determinado alimento, ou então ela começou essa recusa de, né, veio aquele que nós já falamos lá, que começou a recusar, e aí os pais sempre dando só o que gosta, e ela foi ficando só naquilo, foi ficando só naquilo. E aí a gente precisa trabalhar com a psico para essa quebra de rigidez, né? E aí, junto com a psico, ela traçando as estratégias dela, a gente da nutrição também vai vendo como que a gente vai fazer para voltar a inserir novos alimentos. Então, assim, quando a gente precisa descobrir quais são as causas, porque às vezes não é uma causa só. Às vezes são 2, 3, ou então são todas juntas. Então, a gente precisa identificar o porquê da recusa dos outros alimentos, por que é só o arroz e feijão, no caso dessa criança. E aí, a gente identificando as causas, né? Ou a causa, ou as causas, aí a gente vai traçar o plano. Falando assim, é meio... eu não tenho como dizer o que vai funcionar ou não, porque não é fácil. A questão da seletividade, ela é um pouco complexa, né? Ô, Mari, Então, e aí, quando eu falo assim, a criança e seu filho começou a... Tá mais de 30 dias, e ele já recusa mais de 25 alimentos, procura um profissional. Né? Aí pode ser o pediatra vai encaminhando, pode ser a Nutri. Isso me lembra assim, a gente tem aí, né, na internet, você também, né, tem a página, que a gente vê muitas orientações, né, que nos ajudam aí nesse processo de introdução alimentar, de recusa, a gente, né, tem aí à nossa disposição, né, graças à internet, né, a nossa maternidade está mais fácil do que para as nossas mães, né, a gente tem informação aí muito fácil. Há 10 anos atrás, não? Você já sabe a diferença, né? Então, a gente tem muitos nutri, né, como você, que postam em conteúdos gratuitos. A gente também tem muitas nutricionistas que têm cursos, né, que auxiliam aí os pais, aplicativos também, né, que auxiliam no processo de introdução alimentar, de recusa. Tem um curso que eu já vi que eu achei super legal, que ajuda também os pais a fazerem refeições diferentes, né, pratinhos criativos, mas às vezes não está funcionando, né? Eu já fiz 3 cursos de alimentação, já fiz não sei quantas coisas na internet, sigo 20 nutricionistas no Instagram e meu filho continua tendo várias recusas. Aí não tem jeito, tem que procurar Aí você ajuda tem que procurar mesmo, né? uma avaliação, assim. Que nem uma vez teve uma moça, ela até me parou de me seguir. Ela ficou pé da vida comigo. Ela queria que, através de um post que eu fiz, né, que foi até mostrando um pedaço de uma sessão de terapia alimentar de um determinado paciente meu, que foi assim, só
um pequeno lance de um trabalho por trás, né? E serviu assim como exemplo, né? A gente estava trabalhando a sensibilização dele do alimento, da batata, porque ele tinha aquela rigidez de comportamento, da seletividade dele impactava muito, que ele só comia a batata se fosse de um determinado local e só aquele modelo de batata, e não adiantava a mãe comprar em casa e fazer nem nada, e nós fomos trabalhando o quê? A desensibilização. Começamos pela marca, depois nós fomos tirando a marca, né? E aí ele começou a aceitar aquele modelo de batata palito de outras marcas, de outro, né? E aí nós fomos começando a passar para outros formatos da batata, até a gente chegar no quê? No novo alimento, que seria um outro carboidrato parecido com a batata, que daí, né, inclusão de novo alimento. E aí eu postei e dei essa pequena dica, assim, E aí ela começou a me perguntar sobre... Não, porque meu filho tem... Eu já fiz isso aqui em casa e não deu certo. Tipo assim, ela escreveu lá pra mim, eu já fiz isso e não deu certo. Daí eu falei com ela assim, isso não funciona. Aí eu fui tentar conversar com ela e responder assim, super educada e tal. E ela foi indo. E ela, acho que foi perdendo paciência comigo. E não sei o que. Aí eu falei pra ela assim, eu preciso avaliar, eu não posso te falar o que eu vou fazer para te ajudar, para que seu filho coma outro alimento, se eu não sei a história por trás, né? Quando a gente trata desse caso de recusas alimentares, eu tenho que voltar lá, eu pergunto da mãe desde a gravidez. Uhum. Que tudo influencia, né? Tudo influencia, assim, eu preciso entender como que foi a jornada da criança até ali, aquele momento, né? Como eu te falei, eu não vou conseguir, às vezes, trabalhar sozinha, eu preciso de uma equipe, né? Eu preciso encaminhar para outros profissionais, porque sozinho a gente não trata a seletividade alimentar, e até isso é muito importante. Você encontrar um profissional que fala assim, não, sozinho eu dou conta. Pode saber. Vitória, né? Corre que é suado. Tem duas perguntinhas aqui parecidas. Parece que a pessoa veio aqui em casa, inclusive, e descobriu que também às vezes acontece isso. Como lidar com a criança que na hora de comer não come e depois de um tempo fala que tá com fome e não aceita o que estava servido antes. E outra pergunta muito parecida, né? O que fazer quando a criança se recusa a comer o que foi oferecido para ela, faz birra, chora e não quer comer? Deixo com fome ou dou outra coisa? Então, vamos lá primeiro nessa última aí, né? Que foi bem, assim, eu já tinha falado um pouquinho antes, mas vou voltar, né? Que não é assim, deixar com fome não resolve. Mas é aquela... traçar a estratégia, né? Recusou aquela refeição, vamos supor, vou dar o exemplo a pessoa não falou qual é a refeição que sempre recusa, mas a maioria das recusas começa nas grandes refeições, que é o almoço e o jantar, né? E aí, você ofertou o almoço, a criança recusou, fez birra, chorou, tudo bem, você vai conversar com ela e falar assim, tudo bem, não vou te forçar a comer, você não tá com fome agora, você não quer comer, ok. Só que você vai esperar a próxima refeição. E aí você tem que esperar o horário da próxima refeição. E aí, realmente, você não vai ofertar o almoço para ela. Você vai ofertar outra refeição. O lanche, o que estava programado. E assim, de preferência que não seja o Toddy, o iogurte, Não seja o lanche mais apetitoso e favorito da vida, né? que não seja mais o apetitoso favorito da vida, porque senão ela vai também continuar aqui. Eu não comi o almoço, mas eu esperei um pouco mais, ela foi lá e me deu Um lanchinho aquela assim, me deu o que eu mais gosto de comer, porque acontece muito isso. A mãe, a família, né? Já que recusou o almoço,
Não, no próximo eu vou certeira naquilo que ela nunca recusa. Porque daí vai comer alguma coisa, não vai ficar com fome, né? Uhum. Então acontece isso, a gente tem que ter saber conduzir, né? Isso, entra igual eu falei antes, né? Eu expliquei da divisão de responsabilidade. Que a nossa responsabilidade como pais, né, como cuidadores, é isso, é a gente ter a qualidade do que vai ser ofertado para a criança, né? Assim, e começa tudo aquilo lá que eu já falei, né? Eu vou falar mais um pouquinho, assim. É sempre comida de criança, não é o salgadinho do pacotinho, não é o suquinho cheio de açúcar que tem a cara de um bichinho, que tem a cara do personagem, sabe? A indústria alimentícia, ela joga muito baixo, né? Uhum. Que nem eu até comentei outro dia. Eu não vou falar o nome da marca, né? Mas tem uma marca ela é muito famosa em laticínios e ela joga muito baixo. Ela faz muitos produtos com a cara dos Minions. O Minions, ele é uma paixão nacional. Quem não gosta dele? Quem não acha ele bonitinho e fofinho? E aí eu vi, no dia que eu vi que vai sair o filme dos Minions, o novo filme, eu falei assim, nossa, você vai ver. Vai lançar esse filme, vai estar no supermercado aquele monte de Minion. Minion. E é aquele iogurte que tem aquelas bolinhas ricas em corante, em açúcar, é aquele leite fermentado que é puro açúcar, que não tem lactobacilo nem nada, né? É aquele suco que de suco não tem nada, né? Aí a Laura falou, a moda bem que podia ser comer banana, né? Porque eles amam banana. Acho Mas até válido. uma marca também famosa de balas faz, né? Uma bala Em doce formato de banana. em formato de banana, né? E falando em banana, em doce, balinha, chocolate e iogurte, uma pergunta que eu acho que tá assim, você deve ouvir várias vezes, né? Se você não fez post, deve estar aí para fazer. Porque é um assunto que eu já ouvi muito também. A bendita sobremesa. Ó, ideias, se não tem, vamos fazer. Que a gente vai compartilhar. Sobremesa. O que você acha daquela estratégia, né? Só pode comer a sobremesa depois que almoçar. O chocolate da sobremesa, o sorvete. Se eu não me engano, ela entrou sobre isso no post que eu escrevi hoje. Ah, ela tá vendo? Eu falei que se não tivesse, ia ter, porque ela tá sempre aí. Então, assim, a sobremesa, né, assim, você condiciona... eu não sei se eu falei da sobremesa propriamente dita, né, assim, mas a sobremesa sempre é um doce, né? E, então, assim, a criança fica condicionada que ela vai comer aquilo ali e vai ter o doce. E no dia que não tiver? Aí ela vai ficar frustrada. Ah, não vou comer mais. Você mentiu, não sei o quê, não vou. E então ela sempre vai, eu falo assim, se quer reduzir o doce da vida da criança, é não ofertar ele como prêmio. É muito comum você, já é enraizado, né? Que você demonstrar o afeto é você dar um doce para uma criança, né? Um tio que não vê o menino há não sei quantos anos. Aí ele quer pegar e agradar a criança, ele vai lá e chega com chocolate. Toma aqui um chocolate, toma aqui um pirulito, porque eu vou ser o tio mais legal que existe. Sendo que a gente precisa ensinar que não é o doce presente, é a presença, né, que a criança precisa. E aqui acho que ela perguntou se a sobremesa não for um doce, então por que já não fica no prato, sendo frutas e tal? Assim, isso aí também é muito cultural, né? Eu sou do norte do país e lá no norte é comum, é cultura mesmo, que se coma comida e que tem uma banana no prato. Ai, meu sogro. Gente, meu sogro almoça sempre com uma banana. Eu olho e falo assim, meu Deus, como consegue? E aí o pior é que, assim, às vezes a gente vai almoçar lá com eles, ele vai lá,
pega a bananinha dele, né? Aí fica o Bernardo e o Miguel querendo a banana, mas aí só come a banana. Ah, mas o vovô tá comendo a banana. Ai, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a comer. Se vocês quiserem um pedacinho da banana, o vovô dá um pedacinho para cada um. Porque aí acaba que às vezes atrapalha. Porque eles querem comer a banana primeiro e Aham. fazem a banana e não cabe espaço para comida. Então, assim, é uma questão, assim, cultural, né? De se vai comer juntos, se vai comer depois, né? Eu acho Tudo que bem. o lance é esse, não se tornar um prêmio, né? Não fazer a sobremesa. Ah, se você comer tudo, tem sobremesa, né? Uhum. Isso que não é assim, né? Que não pode, né? Tipo, nada é proibido, tudo é combinado, né? Tudo com equilíbrio pode, né? Não pode fazer, tipo assim, tá impactando na alimentação, na vida, na saúde, eu acho que tem que ser revisto, né? Algumas atitudes, né? Tem mais? Mari, tem mais uma aqui, que eu acho que dá pra gente finalizar. Laura, vê aí se chegou mais alguma que eu não vi aqui. Como que a gente faz, né, com as crianças que antes comiam tudo e agora começam a recusar algumas coisas? Eu considero que isso é uma fase, ou não, se antes comia tudo, de repente parou de comer, é uma recusa, já vamos procurar logo um profissional. É assim, tem a fase, né? Mas não é aquela assim, deixa, não interfere, que com o tempo passa. Quando crescer, passa. Não, aí fica aquele adulto chato para comer. É conhecido como o chato para comer, né? Porque se a gente não intervir, né, ainda na infância, vai chegar na adolescência, e aí na adolescência vai chegar na fase adulta, né? E aí vem aquele ciclo vicioso e tudo mais. Então, assim, tem que entender o motivo da recusa. Os pais têm que ver qual é o alimento que está sendo recusado, quais são as refeições, se é um alimento só, se são dois, se é um grupo por exemplo, é um grupo inteiro alimentar, que a criança está. Tipo assim, ela não come mais fruta nenhuma fruta. Não come mais nenhuma leguminosa. Não come mais nenhum carboidrato, né? É um grupo inteiro que ela está rejeitando, então assim, tem que ver o quanto está impactando e aí ver, ó, acho que está na hora de eu procurar um profissional. E começou a rejeitar primeiro, entender. Aqui, ó, tento confirmar o que eu entendi direito. Se a criança recusar 25 alimentos, então um sinal para procurar ajuda. Sim, é um dos sinais de alerta que a gente precisa procurar uma ajuda. E se essa recusa já ultrapassou mais de 30 dias, né? Passou Mas mais de 30 dias. a gente não precisa ficar louca, né? Fazendo um checklist apontando, né? Não. Mas A assim, gente acaba que a gente vai vendo, né? então, né? Eu tô oferecendo arroz todo dia, não come quase Eu tô nunca. procurando aqui, eu deixei até aberto, eu tenho anotado aqui, porque eu não vou saber de cabeça. Então, peraí, eu deixei aqui, ó. Um dos sinais de alerta, né? Para a gente procurar procurar ajuda. Só voltar aqui. Meu Deus, cadê? Quando você procura aí, Mari, eu vi um vídeo esses dias eu acho que era um nutricionista falando, eu já tinha lido também sobre isso, né? Às vezes chega, né, uma família, né, uma mãe, um pai compartilhando, porque meu filho tá muito difícil para comer, ele só quer comer besteira, né? Meu filho tem 2 anos e só come besteira. E aí fica aquela pergunta, né, no ar, dá vontade de falar assim, né, pra pessoa, mas é ele que vai no supermercado, é ele que faz a compra, é ele que escolhe a comida, é ele que
paga comida, ele que prepara a refeição e só come besteira, aí assim, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa assumir, né, como você falou, né, as responsabilidades na alimentação, né? A gente também Sim, tem que assumir uma responsabilidade de que se a criança não está se alimentando bem, a gente tem um papel muito importante de intervir, né? Seja em mudar o que está sendo oferecido para a criança e passar a oferecer coisas, né, saudáveis, os alimentos, né, in natura, e também reconhecer quando todas as ferramentas que estavam ali na nossa mão a gente já utilizou e agora a gente precisa de ajuda profissional, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade muito importante que a gente precisa ter e reconhecer. E eu acho que não tem demérito nenhum, né? Um pai, uma mãe reconhecer que já usou várias ferramentas e que não está dando certo e que precisa de ajuda especializada, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo em casa, nem sempre a gente vai conseguir resolver ali com as nossas ferramentas, né? Às vezes a gente vai precisar de uma ajudinha a mais. E o Bernardo, o Miguel, o Lucas da Laura também, né? Foram crianças que foram acompanhadas por alguns profissionais, né? Fono, TO, e a gente sabe que rola um pouquinho, né, de preconceito, muitas vezes, de levar crianças, né, nesses profissionais. É como se fosse, eu acho que, assumir uma derrota, né? Sou da derrota como mãe, eu tenho que levar meu filho uma nutricionista, porque eu não fiz um bom trabalho de fazer ele comer bem. E às vezes, como você falou, né, pode ter tantas outras coisas envolvidas, física, motora, de é, sensibilidade, que a gente às vezes não teria conseguido fazer diferente, né? Mesmo se tivesse feito quando de outras formas, né? quando o assunto é alimentação, eu já, né, há algum tempo, né, eu já percebi assim, que todo mundo quer, todo mundo é entendido de alimentação, mas ninguém quer estudar nutrição. Que eu falo assim, se se eu fosse pegar, abrir a boca, mastigar, comer, engolir, não ia ter um curso onde a gente, para se graduar nesse curso, a gente estuda pelo menos 5 anos. E fora os anos que a gente faz pós, curso, mestrado, doutorado, um monte de coisa, e continua estudando. E cada dia tem pesquisas, né, que aparecem e tal. Então, assim, que nem você falou o caso da mãe, né, da criança, da família que fala assim, ah, mas meu filho só quer comer bobeira. Daí eu falo, mas quem come? Aí a mãe me olha assim com a cara e eu, não, eu falei, quem faz a compra na casa? Sou eu. Daí eu falei com ela assim, então, né, a gente precisa começar a mudar o que vai ser comprado, porque de novo volta a divisão da responsabilidade de alimentação. A criança, ela não tem o poder, ela não é ela que vai sozinha pro mercado. Não é ela que tem um cartão de crédito, o dinheiro, vai lá no mercado sozinha e compra, faz a compra da casa. É o adulto que ensina, do mesmo jeito que eu gosto muito de trabalhar, explicar assim para os pais, né? Eu acho que é uma forma mais fácil uma didática mesmo assim. Quando a criança ela aprende a falar, mas ela aprende a falar sozinha? Não, a gente estimula, fala papai, mamãe, água, dadá, não sei o quê. Você sempre tá ali falando, repetindo, estimulando ela para andar. Ela começa a engatear e você vai conduzindo, você segura na mãozinha para ela ir andando, dar os seus primeiros passinhos e ela ir treinando, né? É um treino. Ela aprende a ler e escrever. Ela vai para onde? Ela vai para a escola. Tem uma pessoa que está ali ensinando ela. Ela vai para natação. Você joga ela lá na água, ela saiu nadando, Exatamente. Tem sempre né? alguém que E vai a gente ensinar. tem ensinar. E na alimentação não é diferente. O papel da família é ensinar a criança a comer, a ter a construir o seu hábito alimentar, aquele que ela vai levar para a vida adulta dela.
e tirar esse preconceito, né, da cabeça que ai, eu tô indo no nutricionista porque eu não sei ser mãe, eu não soube lidar com a alimentação do meu filho, que é uma coisa, tipo, super fácil. Não, não é. A gente reconhecer que a gente faz o nosso melhor, o que dá conta, mas na hora que a gente está com dificuldade, a gente tem que ir atrás de uma pessoa e não é vergonha, não é nada. A nutrição na infância, né, a nutrição infantil, ela é relativamente nova, né? Porque todo mundo, a gente, contanto que na graduação a gente tem uma matéria super curta, mas depois foi se vendo a necessidade e foi lançada pós-graduação, né, vários cursos profissionais e tal, né, de aprimoramento disso. Porque tem vários estudos, e tá até tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, até da OMS, né? E a introdução alimentar, a fase de alimentação da criança é super importante para o desenvolvimento dela. Então, precisa ter um cuidado, ter um olhar, né? Porque tem essa recomendação de que não se dar açúcar para criança menor de 2 anos, né? Por conta de vários fatores, de doença, de crescimento e tudo mais, né? Então, assim, e muitos, voltando para essa parte da recusa, a maioria das recusas começam, claro, fora aquelas que têm alguma causa, né, orgânica, né, alguma coisa que a gente realmente precisa de uma intervenção profissional, mas muitas recusas começam onde a criança ela começa a ter o acesso àquela coisa, aos hiperpalatáveis, né? Que eu já falei anteriormente. Então, ela começa a ter aquilo, o paladar vai viciando. E aí a gente entra naquele ciclo vicioso. Começou com aquela... Ela teve acesso àquilo, que é super gostoso, hiper palatável, né? Tem sempre o mesmo gosto, tem sempre a mesma textura, então ela dá aquele conforto, é previsível, né? Ela já sabe que ele sempre vai ter aquilo. Diferente igual o exemplo que eu dei da laranja. A laranja hoje ela pode estar doce, amanhã ela pode estar azeda, então ela não tem essa previsibilidade. E aí ela começa a recusa do alimento que não é aquele que é o menos palatável, né? E aí a família começa a tirar, não, porque não comeu, então não vou dar mais. E às vezes não faz pensado, assim, no automático, né? Que tá indo, não vou dar, porque não comeu, nem vai comer, então não vou nem dar. Né? Por isso é tão importante aquele alimento vai sendo esquecido, e aí com aquela ânsia de eu não posso deixar meu filho ficar com fome, eu vou lá e dou aquilo que ele quer. E aí ele já se condiciona e vai viciando, vai virando um ciclo vicioso. Então, assim, voltando, sempre batendo aquela assim, a nutri chata, né? O povo fala assim, é papo de nutri, só falar isso que é nutri, né? Não, gente. Sempre batendo naquela tecla. Comida de criança é comida de verdade. O que é a comida de verdade que tanto está se falando, comida de verdade? Gente, comida de verdade é a comida que a gente produz, que vem da terra, que vem da natureza, que vem do animal. Não a que vem do pacotinho da indústria, da fábrica, né? Que é o alimento fabricado, não. Aquilo que é comida de criança, não só de criança, é a comida de todo mundo. Outro dia, uma amiga comentou, falou assim, mas porque o pacote é mais prático. Eu falei, e qual que é a dificuldade? Você vai abrir o pacote da bolacha e você vai comer. Eu falei, qual que é a dificuldade de você cacar o bolhão e comer no lugar? Eu falei, não tô entendendo. Praticidade com praticidade. A fruta, eu falei, qual que é a dificuldade? Você pegar uma maçã, passar uma água e meter um mordidão, você precisa nem de faca. Né? Eu falei, cara, não é tão pacote que é prático abrir lá e pronto, acabou.
né? E assim também, nem todo alimento industrializado é vilão. Não, hoje nós temos na indústria bons alimentos. Então, assim, é aprender a ler rótulo, né? É aprender a fazer boas escolhas. Igual você falou, hoje, graças à modernidade da internet e tal, tem muitos profissionais que dão as dicas, né, a orientação e tal. Segue esse profissional, tenta as dicas e tal. E se não conseguiu mudar, vai lá, procura, né? Não, e eu falo assim, deu um sinalzinho de alerta, já procura, não deixa arrastar 2, 3 anos, não, ou então chegar na vida adulta. Eu acho que eu achei o. Ai, cadê, gente? Só que eu achei. Ai, não achei. Tá, depois que me manda, a gente compartilha. A gente pode fazer depois, né, um post aí com o resumão da live. A gente coloca esses critérios aí que eu acho que é legal. Mas, Mari, queria, assim, te agradecer, eu e a Laura, aí, pelo seu tempo aí, para falar desse assunto, que é um assunto que, assim, é preocupação, né, de muitas famílias. A gente tem, né, eu e ela, crianças pequenas, que passam por essa fase de recusa. A gente tem muitas amigas passando, né, por esse processo. E muito obrigada pelo tempo aí que você dedicou aí pra gente. E, né, para finalizar, só fala aí pro pessoal onde que você atende, seu Instagram, seus contatos, como é que o pessoal pode te achar. E nós vamos deixar a live salva, fica salva aqui no Instagram, e depois a gente vai compartilhar também nas outras plataformas aí, para quem quiser acompanhar, não tiver conseguido assistir tudo. Então, o meu Instagram é o @MariNutriBabyKids, né? Eu atendo presencialmente aqui em Uberlândia, na casinha Espaço Infantil. Eu também atendo a modalidade online, né? Então, tem o link na minha bio, lá no Instagram, né? E então, quem não mora em Uberlândia, eu também consigo fazer a consulta online, né? E é isso, gente. Eu agradeço, né, pelo convite mais uma vez. Esse assunto, ele dá muito pano à manga, porque é um assunto muito amplo. Ele tem várias vertentes, né? Então, assim, a gente fala, e um assunto puxa o outro, porque a seletividade e a recusa, né? Tem várias fases, e ela é dividida, ela tem várias classificações, né? Tem a recusa, que é aquela parte da criança. Então, vou fazer um breve resuminho, assim, né, da nossa live, que assim, a recusa lá da introdução alimentar, da primeira infância, ela tem a parte que faz parte do processo de desenvolvimento, né? E aí depois ela segue para outra fase, que ela pode virar uma dificuldade alimentar. E dentro dessa dificuldade alimentar tem várias classificações, que tem a seletividade alimentar, tem o TARI, que é o transtorno, né? Um transtorno alimentar, que chama transtorno alimentar restritivo evitativo, né? Que são recusas, uma recusa bem, digamos assim, bem intensa, bem crítica, né? E então, assim, dentro dessa recusa, né, tem várias vertentes. Então, assim, precisa ser observado com carinho. Nunca é uma fase, que nem eu falei, tem a parte da fase, mas assim, dentro dessa fase, não é porque tá recusando, a Nutri falou que é uma fase, e aí então deixa do jeito que tá e vai, não. Tem a fase que faz parte do desenvolvimento da criança, e é onde que a família tem que saber conduzir, né? Para que essa fase que faz parte do desenvolvimento da criança, igual eu já falei antes, ela não se torne uma dificuldade alimentar.
que depois possa evoluir uma recusa, que depois evoluiu para uma dificuldade alimentar e depois ela evoluiu para uma seletividade extrema, né? Então, assim, a gente tem estratégias para conduzir essas recusas para que ela não chegue na vida, não chegue até na nossa vida adulta e fique conhecido como chato para comer, né? Então, assim, e aí, assim, vamos sempre olhar com carinho, né? Para aquilo. E quando você vê, olha, tem alguma coisa errada, ou tá se alastrando demais, ou eu não tô dando conta, eu não tô sabendo como conduzir, procura uma ajuda, né? Se você, sei lá, nem que o seu primeiro contato não precisa ser com um adulto, não, pode ser com um pediatra, né? Pode ser. Procura ver o profissional ali que você se sente mais confortável, né, em pedir essa ajuda, e aí ele vai te encaminhar, mas sempre aquilo, olhar com um olhar mais cuidadoso, né, esquecer aqueles rótulos que a gente escuta desde que a gente é criança, isso é frescura de menino, isso passa, sabe? E aquilo, mais uma vez, né, comida de criança não é o petit suí que vale por um bifinho, não é o suquinho da caixinha, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Isso, descascar mais e desembalar menos, né? Criar desde pequeno aquele hábito da alimentação saudável, né? Lembra sempre que a criança ela é um livro em branco que está sendo escrito, então vamos escrever uma história bonita na vida dessa criança, né? Eu tenho falado muito isso. A pandemia também foi um evento, né? Um dos motivos que fez agravar, que antigamente eram aquelas doenças que eram conhecidas como doenças de adulto, elas estão surgindo cada vez mais em crianças, né? Então, assim, a obesidade, antigamente a diabetes tipo 2, que é aquela que é adquirida, né, com o tempo, por maus hábitos alimentares e de vida, está surgindo em crianças e adolescentes. Então, assim, antes era conhecido que depois você falava assim, doença de velho, que era o diabetes tipo 2, a obesidade, o colesterol alto, né? Tá aparecendo muito caso de criança com colesterol elevado e tem família que chega assim, mas eu não imaginei que meu filho tinha colesterol alto, ele é tão magrinho, sabe? Então não é só a criança tá acima do peso que é, né? Então, assim, vamos cuidar mais um pouquinho da alimentação, dos hábitos da criança, porque, infelizmente, com esse novo modelo de vida que a gente está tendo, né? Essa facilidade dos fast food. Antigamente, a gente não tinha essa facilidade de fast food igual a gente tem hoje, né? Então, sempre aquilo, lembrar de desenrolar mais. Descascar mais e desembalar menos. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, quem mandou dúvida. Se tiver ainda ficado alguma dúvida, manda pra gente no direct, que se a gente não souber responder, a gente pede ajuda pra Mari. Aí Mari, vocês podem mandar pergunta lá para as meninas, aí a gente responde, a gente pode até gravar a pergunta, né? A resposta da pergunta e a gente solta mais para compartilhar. Acho que dá sim. Obrigada mais e, uma vez. Lembrar o desafio do Todd da Dona Mônica, viu? Vou fazer. Pode postando. Vai mostrando pra gente que a gente vai acompanhar, viu? Gente, muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.